Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar o tema pluralidade dos mundos habitados, atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia vem realizando normalmente suas atividades de forma remota. As palestras vêm ocorrendo por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, rogamos ao vosso coração magnânimo as bênçãos para este momento em que nos encontramos recolhidos para o estudo. Oportunidade, Senhor, que temos para podermos refletir acerca da pluralidade dos mundos habitados, na perspectiva da doutrina espírita. Acolha-nos, Senhor, em vosso coração magnânimo, em mais essa oportunidade, favorecendo-nos o clima de serenidade e harmonia, permitindo-nos também, Senhor, a presença amiga dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, que juntamente com os nossos guias espirituais nos dê o amparo para podermos ampliar as nossas possibilidades do entendimento do tema e podermos compartilhar dessas reflexões com os nossos irmãos de ideal. Que a vossa paz, Senhor, esteja conosco sempre. Assim seja. Muito bem, então, para podermos dar início ao nosso estudo, nós queremos só destacar que a imagem que compartilhamos na transparência inicial, ela traduz o que os aparelhos aqui na Terra conseguiram alcançar em termos de universo. É uma foto, portanto, captada pelo telescópio Hubble, e essa foto está disponível no ambiente virtual, na internet. E a partir dessa perspectiva acerca
do universo, que é infinito, nós podemos perguntar: estamos sozinhos neste universo, que é infinito? Essa é uma questão que pretendemos refletir ao longo do nosso estudo. E com isso vem outra questão: existe vida em outros mundos? Essa é uma pergunta que nós pretendemos desenvolver, tomando como base os ensinamentos doutrinários. E o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele nos proporciona o entendimento da questão. Um entendimento com profundidade. Ele revela para nós um entendimento acerca da questão de forma cristalina. E o estudo, a partir dos seus princípios fundamentais, nos permite entender a vida, não só esse aspecto, mas de uma forma ampla. O estudo dos princípios da doutrina espírita nos abre uma perspectiva para o conhecimento da verdade. A verdade espiritual. A verdade sobre Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Criador. Nos permite entender de forma ampla sobre nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto governador espiritual do planeta Terra, nosso guia e modelo. Nos permite entender sobre o espírito imortal, suas necessidades, sobre a realidade do plano espiritual, que é o ambiente natural do espírito, e com isso entender que não existe a morte. O espírito, que é imortal, ele transita nos dois mundos, sendo que o mundo espiritual é a pátria real, verdadeira do espírito. O estudo sistemático da doutrina espírita nos permite entender sobre a pluralidade das existências, da reencarnação, portanto, da comunicabilidade dos espíritos, da mediunidade, da influência que os espíritos exercem em nossa vida e da pluralidade dos mundos habitados. Tema que colocamos como meta para o estudo hoje, a fim de tecermos algumas considerações. Obviamente, tudo orientado a partir das obras doutrinárias. E, inicialmente, queremos compartilhar nesse texto que está em João, capítulo 14, versículos 1 e 2, que é um ensinamento muito interessante que traduz as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelista anotou o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O grifo aqui, na cor, é nosso, para destacar que na casa de meu Pai há muitas moradas. É nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando acerca do universo,
e das várias moradas do universo. O texto aqui prossegue. Vamos ver o versículo 3 e 4. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ora, com essa orientação, nós não temos como perder o endereço da vida, perder o endereço dessas moradas, porque o Senhor vai nos preparar o lugar. E ele continua. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Uma pergunta muito interessante de Tomé, que nós podemos nos colocar no lugar, para não perdermos o endereço. E o Senhor responde: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma orientação, um ensinamento muito interessante, e mais, o nosso Senhor nos colocando como referência, como o caminho, a verdade e a vida. O caminho nós podemos encontrar, assim como a verdade e a vida, no Evangelho. O estudo do Evangelho vai descortinar para todos nós amplas possibilidades para entender a realidade do Espírito e darmos significado à nossa vida a partir dos ensinamentos do Senhor. E aí não tem como perdermos o endereço, né, nesse universo de possibilidades e de várias moradas. Então, nós podemos, com base nesses versículos, ter um entendimento, né, de que o ensinamento de nosso Senhor, ele sugere a compreensão de que na casa do Pai, na casa de Deus, existem várias moradas, que podemos compreender como moradas espirituais, no plano espiritual, e também moradas no plano energético, no plano físico, material. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Kardec estuda o tema, que é Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o trecho anotado pelo evangelista, lá no capítulo 14, e no versículo 1, que acabamos de ler. E o Kardec, ele vai dizer o seguinte, que a casa do Pai é o universo, nesse capítulo 3. A casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independentemente da diversidade dos mundos, acrescenta aqui Kardec, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. E Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ou seja, é nosso guia e modelo para Deus. Tudo bem, como o ensinamento de nosso Senhor, como Kardec destacou, nos remete a entender que as várias moradas, elas estão espalhadas no universo, como a ciência hoje vem revelando isso, né? Vamos compartilhar algumas
ilustrações, algumas informações e dados que a ciência tem revelado acerca do universo, das nebulosas, das galáxias, das estrelas, dos planetas, enfim, de toda a matéria e energia que constitui o universo. Inicialmente, nós temos aqui uma foto que pode representar, na medida em que o aparelho da Terra, né, dos cientistas, conseguem alcançar um recorte do universo com várias galáxias nessa foto. Outra ilustração que revela a magnitude do universo, porém é uma imagem que retrata podemos dizer assim, um recorte do que é o universo, tendo em vista as limitações ainda da ciência e dos aparelhos para captar essa grandeza que é o universo. E um dado interessante que a ciência, até onde conseguiu chegar em suas descobertas acerca, né, da investigação sobre o universo, revela, e aí, segundo a teoria do Big Bang, que o universo teria 14 bilhões de anos. E na esteira dessa cronologia, as estrelas e as galáxias, 2 a 5 bilhões de anos. O nosso sistema solar, 4 bilhões e 600 milhões de anos. E a Terra, nosso planeta escola, 4 bilhões e 600 milhões de anos. Muito bem, ainda compartilhando alguns dados acerca do universo, nós vamos encontrar dentro, obviamente, do que a ciência já conseguiu alcançar aqui na Terra. Calcula-se que o universo contém mais de 400 bilhões de galáxias. Dessas, estima-se que 100 milhões podem ser vistas pelos observatórios. E mais, estima-se que tenhamos aí uma média de 100 bilhões de estrelas por galáxia. Se multiplicarmos 100 bilhões de galáxias pelo total já estimado de 400 bilhões de galáxias, nós usaríamos aqui do recurso da potenciação para fazer essa demonstração numérica. Tamanho é o universo. E ainda assim, não teríamos alcançado o universo no seu todo, porque ele é infinito. No livro A Gênese, Kardec, no capítulo 6, no item 20, eu trouxe só um trecho aqui, para nós destacarmos um dos momentos muito interessantes da criação. Ele vai anotar o seguinte: ora, chegou num ponto do universo que, perdido entre miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de uma imensa nebulosa. O destaque aqui na letra é nossa, de verde. Esta nebulosa estava animada das leis universais que regem a matéria. As leis de Deus, obviamente, né? E nebulosa, então, para nós entendermos, nós fizemos aqui uma pesquisa na Wikipedia. Muito bem, as nebulosas são nuvens de poeira, hidrogênio e plasma. São constantemente regiões de formação estelar, como a nebulosa da Águia. Esta nebulosa forma uma das mais belas e famosas fotos da NASA, os pilares da criação. Como nós ilustramos aqui ao lado, é uma nebulosa que está a 6.500 anos-luz de distância. Se nós considerarmos que cada ano-luz é 9
1,5 trilhões de quilômetros, imagine a grandeza. É esse o universo que o nosso Senhor nos apresenta quando diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Muito bem, a pergunta que está nos movendo nesse estudo é: são habitados os outros mundos que se movem no espaço? E já iniciamos aqui as nossas reflexões tomando como base as anotações do evangelista João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, sobretudo quando destacamos o trecho na casa de meu Pai há várias moradas. E nesse ensinamento, nosso Senhor Jesus Cristo nos revela que o universo existem várias moradas, que a casa do Pai é o universo, e que, portanto, no universo infinito, nós vamos encontrar essas várias moradas. Muito bem, para ampliarmos um pouco mais o nosso entendimento acerca dessa questão, desse tema, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que é um dos livros que compõem as obras básicas da doutrina espírita, porque ele traz também alguns esclarecimentos acerca do tema, esclarecimentos dados a Kardec pelos espíritos superiores. Muito bem, então vamos recorrer à questão 55 do Livro dos Espíritos, e Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: são habitados todos os globos que se movem no espaço? A resposta desses espíritos superiores que atuaram aqui e atuam em nome de Jesus é o seguinte: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. O universo que até aqui, de acordo com o que a ciência já conseguiu explorar em suas investigações, que já registra dessas observações algo em torno de 400 bilhões de galáxias, e que em cada galáxia nós teríamos em torno de 100 bilhões de estrelas. Se nós tomarmos como referência o nosso sistema solar, com 8 planetas, ora, o número de planetas que nós teríamos dentro desse resultado que já foi alcançado pela ciência é astronômico. Não temos como demonstrar aqui, senão utilizando o recurso matemático da potenciação. Só o planeta Terra teria essa condição de abrigar seres racionais? É algo para refletirmos, é a doutrina nos orientando acerca da vida, de Deus, da obra. Muito bem, temos aqui uma ilustração da nossa Via Láctea, que é uma galáxia que se insere dentro do contexto daquela estimativa de 400 bilhões de galáxias, né, que até hoje a ciência já conseguiu mapear, com as suas descobertas, obviamente, né? E logo aqui no plano inferior da imagem, nós temos o nosso Sol, que é uma estrela, né, que se insere dentro do contexto dessa galáxia. E se nós considerarmos o que apresentamos há pouco, uma galáxia como a nossa teria aí 100 bilhões de estrelas como a nossa.
E outras indicações aqui no centro, nós temos o centro da Via Láctea, só para nós termos uma noção da grandeza do universo, para entender o que Jesus disse, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E aqui a gente pode até ter uma noção de nosso endereço no espaço, né? Nesse universo de moradas. E Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 6, no item 33, mais uma vez estamos citando aqui esse capítulo, ele vai dizer o seguinte: com efeito, a Via Láctea é uma campina matizada de flores solares e planetárias, que brilha em toda a sua extensão. Nós estamos falando da foto que nós apresentamos, né? Como ele vai dizer, é uma campina matizada de flores solares e planetárias, ou seja, diversos sóis, diversas estrelas com diversos planetas. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham, né, fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea, como nós apresentamos na foto, né? O nosso sistema solar, ele é constituído pelo Sol e pelo conjunto dos corpos celestes que se encontram no seu campo gravitacional e que compreende os 8 planetas e vários outros objetos de menor dimensão, entre os quais se contam os planetas anões e os corpos menores do sistema, né? E aqui nós temos uma imagem que revela a estrutura do nosso sistema solar. Então, o Sol e os planetas, né? Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são os planetas que compõem aqui o nosso sistema solar. E no livro Do Limiar do Infinito, Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, vai dizer o seguinte, que cálculos muito pessimistas examinando o Sol, que é uma estrela envelhecida de quinta grandeza a sustentar hoje os planetas conhecidos, a foto que nós apresentamos agora, né? Do Sol com os 8 planetas, e que os mantém com a sua energia, fazem crer que nesse universo de sóis mais poderosos do que o nosso, que é um Sol de quinta grandeza, se lhes fossem dados 2 planetas apenas para cada um Sol, para cada uma estrela, teríamos 200 bilhões em movimentação em nossa galáxia. Agora há pouco nós estávamos fazendo uma conta de que estima-se mais ou menos 400 bilhões de galáxias. Dentre elas nós temos a Via Láctea, que é a nossa. E que cada galáxia dessa teria 100 bilhões de estrelas. É a referência que a Joana está tomando aqui para poder fazer essa projeção, essa estimativa, né, para projetar. Se admitir 2 planetas para cada estrela dessas 100 bilhões que compõem o nosso, né, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, nós teríamos então 200 bilhões de planetas em movimentação. Só a Terra teria vida e vida inteligente? É para refletir e entender o ensinamento de Nosso Senhor, que na casa de meu Pai há várias moradas, ou há várias moradas na casa de meu Pai.
Muito bem, e no livro A Gênese, no capítulo 6, já tratado aqui, no item 33, Kardec vai salientar esses aspectos que estamos abordando acerca da grandeza, da magnitude do universo. Quando ele diz assim que, malgrado as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele, o Sol, ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se por uma trintena de milhões os sóis que, à sua semelhança, gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Ora, nós falamos aqui de 100 bilhões de estrelas estimada em nossa Via Láctea. O Sol é uma estrela. E se nós projetarmos para as 400 bilhões de galáxias, é o que o Kardec está realçando nesse texto aqui do livro A Gênese. Bom, na sequência do nosso estudo, que trata sobre a pluralidade dos mundos habitados, um questionamento muito interessante é: qual é a constituição física desses planetas? Como eles estão organizados? E para isso nós vamos contar mais uma vez com o Livro dos Espíritos para nos ajudar a refletir acerca das respostas. Considerando, sobretudo, que no nosso próprio sistema solar nós já vamos encontrar essa diferenciação, onde nós temos planetas rochosos, como o nosso, a Terra, dentro dessa classificação dos planetas telúricos, e planetas constituídos de gases, são os planetas gasosos, como é a própria condição de Saturno, por exemplo. E a questão que queremos compartilhar nessa sequência aqui é a questão 56, que o Kardec formula aos espíritos, que é o seguinte: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? E os espíritos superiores respondem a Kardec: não, de modo algum se assemelham. Ou seja, são diferentes, e a ciência tem mostrado isso aí. E na questão 57, Kardec faz a seguinte pergunta: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Uma pergunta interessante. Vou repetir: não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Precisa de uma resposta tão didática como essa apresentada pelos espíritos superiores para responder essa questão? Não é? Então, nós vamos entender que para habitar no planeta A, no planeta B, no planeta C, cada criatura vai apresentar uma condição, uma necessidade compatível com aquele planeta. Muito bem. Qual o propósito das várias moradas? Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu Pai. Como entender essa questão na perspectiva da pluralidade das existências do Espírito imortal? Vamos ao encontro novamente do Livro dos Espíritos. É importante destacar, um livro que compõe o Pentateuco kardeciano, que conta também com outros 4, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
mas hoje nós estamos explorando essencialmente o Livro dos Espíritos e o livro A Gênese. Vamos a algumas questões só para nós trazermos luz a essa questão da pluralidade das existências no contexto das várias moradas. Bom, e na questão 172, o Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. É um momento importante do nosso estudo para nós entendermos a pluralidade das existências do Espírito imortal dentro desse contexto do ensinamento de Jesus, de que há muitas moradas na casa de meu Pai. E nessa questão, na questão 177, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Não é uma resposta muito interessante. Muito bem, nós vamos, finalmente, para poder contextualizar esse princípio da pluralidade das existências dentro do contexto da pluralidade dos mundos habitados, vamos compartilhar essa questão. Quando Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos superiores: passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Fechamos esse bloco que nós integramos esses dois princípios e abre-se aqui uma janela para o futuro podermos, de repente, estudar esse tema, né, da pluralidade das existências do espírito imortal. Muito bem, é importante considerar que no estudo sistematizado do espiritismo encontramos diferentes estados evolutivos do espírito, como destacamos agora há pouco nas questões do Livro dos Espíritos que apresentamos. Ou seja, né, cada espírito ele reside em locais apropriados ao seu grau de adiantamento e vai encontrar a morada compatível com sua necessidade e com seu grau de adiantamento. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que, né, há várias moradas na casa de meu Pai, nós vamos encontrar a morada compatível com a nossa necessidade e com o nosso grau evolutivo. Então, com base nesse contexto doutrinário, o Espiritismo nos revela a classificação dos mundos habitados, algo que varia conforme a evolução dos seres que o habitam. E o Kardec, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que ele vai estudar justamente esse tema, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele apresenta uma classificação acerca dos mundos. Obviamente que é uma classificação dentro de uma possibilidade infinita, e ele apresenta da seguinte forma. E aqui o Kardec ele vai esclarecer que, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem,
tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item Diferentes categorias de mundos habitados. E aqui nós temos, então, a classificação apresentada por ele, que ele vai falar. O destaque da letra é nosso. Mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. Ele vai falar dos mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Esse trecho também está no capítulo 3, né, no item Diferentes categorias de mundos habitados. É uma síntese, obviamente, e no capítulo ele desenvolve mais sobre algumas categorias, sobretudo a classificação de mundos de expiação e provas, que é a condição do planeta Terra, né, atualmente. Ele vai destacar alguns aspectos interessantes acerca dos mundos de regeneração, que é o estágio evolutivo que alcançaremos com o planeta Terra. Enfim, é um estudo muito bacana que nós convidamos quem tiver interesse em visitar o livro, né, e o capítulo. Vamos aqui adiante. E no livro O Consolador tem uma questão muito interessante que nós queremos compartilhar pelo Espírito, né, ditado pelo Espírito Emmanuel, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a pergunta é o seguinte: existem planetas de condições piores que as da Terra? E o Emmanuel responde: existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E no que se refere às perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Vejam bem, o destaque que ele faz aqui, né? Que o único elemento que destoa da natureza é justamente o homem avassalado pelo egoísmo. E a resposta continua. Conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais da vida. Outros ainda onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. E aqui mais um trecho da resposta. Entretanto, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. E o que estamos fazendo no nosso planeta? Não é? O que estamos oferecendo à vida aqui no planeta? Não é? Como estamos lidando com esse planeta que é apresentado aqui pelo Emmanuel, né? Bom, e quanto ao corpo que o Espírito se utiliza para se manifestar? Como a doutrina nos esclarece? É importante. Vamos ver aqui algumas perguntas. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Isso está na questão 181 do Livro dos Espíritos. Pergunta que o Kardec formulou aos Espíritos e eles respondem o seguinte: é fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram o espírito. Então vai depender da condição do espírito, né, e da
condição do orbe, do planeta que ele vai estar, que ele vai atuar. Bom, ainda em relação a esse tópico que estamos desenvolvendo, na questão 73 do livro Consolador, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, responde a seguinte pergunta: a humanidade terrestre é idêntica a de outros orbes? A resposta: nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível, em face das leis substanciais que regem cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família espiritual de todas as criaturas de Deus que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre identificada com a coletividade universal. Entender que cada mundo, cada planeta tem a sua orientação quanto às leis divinas, às leis de Deus. Toda a obra do Senhor, do Pai, ela é regida por leis que asseguram o perfeito funcionamento, o equilíbrio e a harmonia. Precisamos refletir para entender esse aspecto da criação. E no livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, o Camille Flammarion tem um texto muito interessante que eu queria compartilhar nesse momento. Nós já estamos conduzindo o nosso estudo para o final. Através da imensidão dos mundos, em meio aos céus estelíferos, sob o véu argênteo das nebulosas longínquas, nas profundezas incomensuráveis do infinito, e até para além das regiões desconhecidas, onde se desenvolve o eterno esplendor, saudemos, meus irmãos, saudemos todos. São as humanidades, nossas irmãs que passam. E para concluir, nós queremos primeiro destacar, que de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, existem inúmeros mundos ou moradas. Como ele disse, na casa do Pai. Ou seja, no universo há várias moradas, ou há muitas moradas na casa do Pai. E segundo nos revelam os Espíritos, a Terra não é o único planeta habitado. Vem da esteira dos ensinamentos de nosso Senhor abrir para nós uma perspectiva para entender a pluralidade dos mundos habitados. E no concerto universal, nós vamos encontrar mundos de diferentes categorias, como aqui destacamos, os mundos primitivos, de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos, como segundo classificação do próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham a sua evolução são exilados para outros inferiores. Esse exílio não significa condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário. E a Terra hoje, na condição de provas e expiações, que é o estágio evolutivo atual do nosso planeta, se prepara para um novo ciclo evolutivo e passar para a condição de mundo de regeneração. E estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição para acompanharmos este progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em outros planos mais inferiores, em outros planetas mais inferiores. Muito bem, chegamos ao final de nossa programação e com essa imagem de nosso planeta nós encerramos nosso estudo
desejando que todos sejam abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo. Oportunidade que o agradecemos pelas bênçãos que mais uma vez nos envolveram, nos permitindo conduzir o nosso estudo em clima de harmonia e de equilíbrio. Que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Assim seja.